começar a gravar aqui. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Então, hoje a gente começa nosso segundo tópico do nosso componente. A gente tem 3 tópicos de conteúdo para abordar. O primeiro que a gente já abordou foi expressões aritméticas. E aí, hoje, a gente vai começar a abordar, né, o segundo conceito, que trata-se de desvios condicionais. Então, cadê o slide? Todos os slides que a gente vai usar, né, eles já estão lá no Siga para vocês. Mas, conferir só se está gravando direitinho. Mas a gente já viu o primeiro, né, expressões, e hoje a gente começa com desvios condicionais. Então, como eu havia falado, a gente tem 3 tipos de estrutura que a gente vai estudar aqui. A primeira é a estrutura de sequência, que é o que a gente já está fazendo. Por que chama de estrutura de sequência? Uma vez que a gente está resolvendo um problema, o que está acontecendo? Os comandos que a gente vai criando, seja lá em Scratch ou Fluxograma, eles são executados comando a comando, linha a linha. Inclusive, teve algumas pessoas ainda insistindo em associação, né, em querer explicar a relação de alguma coisa, né, seja com português, seja com igual. Gente, não é matemática, aqui não tem associação. Tirem isso da cabeça, aqui é execução. Você colocou um comando, ele vai ser executado. Colocou outro comando, ele vai ser executado. Então, se eu estou lá no fluxograma, eu coloquei aqui o comando de iniciar. Para o pessoal aí, lembra, ó, esse comando, esse é o símbolo que todo programa deve começar. É o símbolo de iniciação. Veja que é diferente do símbolo de entrada manual. Então a gente tem os símbolos aí específicos para cada função do algoritmo. Mas uma vez que a gente vai colocando símbolos aqui e fazendo, né, as devidas operações, essas operações elas são executadas em sequência. Por isso que a gente fala que é a estrutura de sequência. Primeiro, a primeira instrução é executada, depois ele vem para a segunda instrução, depois ele vem para a terceira e assim sucessivamente. O mesmo se dá em Scratch, né? Então, quando a gente vai colocando aqui os comandos, eles vão sendo executados também, sempre em sequência. Só que, além disso, a gente tem mais 2 tipos de estruturas que são fundamentais à programação. Praticamente não há programas que não utilizem pelo menos essas 3 estruturas. Então, a estrutura de sequência já faz com que a gente consiga resolver alguns problemas, mas tem problemas que não dá para resolver só com a estrutura de sequência. E aí entram as estruturas de seleção. Vamos imaginar, né, um primeiro problema aqui, para a gente entender um pouquinho o que é essa estrutura de seleção. Então, se a gente tivesse o seguinte problema: faça um algoritmo para receber 3 notas de um determinado aluno e informar a média. Então, o algoritmo pede para receber 3 notas e informar a média. Quais são os dados de entrada que eu tenho aí? Quantos são? 3. 3 dados. 3 notas. E a saída? Uma saída. Uma saída que é a média. Então, eu tenho 3 notas como dados de entrada e uma saída que é a média. Teve algumas pessoas que começaram a querer inventaram um símbolo e começou a colocar todas as variáveis que vai usar aqui em cima no fluxograma, mas não tem sentido, pessoal. Fluxograma, a gente vai precisando das variáveis, a gente simplesmente usa, a gente não declara variável. Então, você não cria símbolo, inventa um símbolo aí para colocar variáveis. Você vai precisando, você vai usando. Então, nesse caso, como entrada aqui, eu vou ter 3 valores, que seria, por exemplo, N1, N2 e N3. Então, eu criei 3 variáveis para receber cada uma das notas. Então, nota 1, nota 2, nota 3. Lá embaixo, eu vou usar a média, mas eu não vou eu não vou colocar a variável média aqui. Por quê? Porque média é a minha saída, é o valor que eu quero que seja exibido. Então, não faz sentido. Imagine que você vai usar um programa que vai te informar a média. Só que você já tem que dizer a média. Então, qual é o sentido do programa? Se eu soubesse a média, eu não estava usando o programa. Então, nesse caso, os dados de entrada são aquilo que o usuário vai me fornecer para que eu consiga, né, gerar o dado de saída. Pode falar, Shirley. Shirley? Oh, desculpa, professor, que eu estava prestando atenção na sua explicação. Tranquilo.
Então eu peguei as 3 notas, que são os dados de entrada, e o que eu quero é produzir a saída. Então, para produzir a saída, nesse caso é uma média aritmética normal, né? Não é ponderado, então vai ser média, vai ser igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Correto? Exato. Todo mundo concorda? Sim. Mas tá errado. Por que tá errado? Se eu fizer assim, ele vai primeiro. Botar o parênteses. Ele vai primeiro dividir. Então eu tenho que botar o parênteses. De fato, é o parênteses da favor. Isso aí. Então aqui eu vou somar as 3 notas e depois dividir por 3. Teve uma galera que ficou na paranoia desses parênteses, começou a botar parênteses em tudo. Aí botou parênteses assim também. Outros botaram parênteses até assim. Calma, não precisa botar parênteses em tudo. Funciona, mas não precisa. Ana Mel mesmo é a rainha dos parênteses aí. Sai botando parênteses em tudo agora. Ô, Ícaro, só uma dúvida. No caso de gerar um algoritmo, aí a gente tem que colocar dois parênteses, né? Para ele dar um valor correto no final da média. No caso de gerar um algoritmo, eu não entendi essa sua fala. Tipo assim, quando a gente faz aquela programação no MS-DOS, que é no computador, que a gente faz, não é um algoritmo ali, a gente faz uma sequência igual faz no fluxograma. Só que para ele dar o resultado correto final, quando a gente bota um parêntese, ele dá erro na resposta final. Mas Ele aqui não na tá MS-DOS lá, eu não sei que linguagem você está programando. Cada linguagem tem sua... Porque eu não sei te dizer, mas tem a parte do sistema, quando a gente monta um sistema, um algoritmo num programa de computador, que é a mesma coisa, é quase parecido com o fluxograma. Só que quando a gente, para poder dar a resposta final correta, exata, se a gente botar um parêntese só, aí como está a média igual ao parêntese, se a gente botar um parêntese só e dividir por 3, ele não dá um resultado correto, ele vai dar errado. Aí Mas, Chile, assim, a gente está... parênteses. Desculpa te interromper. A gente está, para não confundir mais do que explicar, a gente está lidando com fluxograma e Scratch. Esse parênteses que a gente está colocando aqui, qual é o objetivo dele? Forçar que a soma seja realizada primeiro para depois a divisão. Esse é o objetivo desse parêntese. Tem linguagens de programação que usam parênteses para outros fins. E aí vai de cada linguagem. Eu, nesse caso, né, não vou ficar comparando a outras linguagens, porque cada linguagem tem sua especificidade. Né? Aqui, né, o que eu estou falando dos parênteses a gente precisa fazer a soma antes da divisão. E toda linguagem vai, né, considerar a multiplicação e a divisão como precedentes da soma e da subtração. Então, toda vez que eu quero que a soma seja feita antes da divisão ou da multiplicação, eu tenho que colocar parênteses. Mas na linguagem que a gente está abordando, eu não preciso encher isso de parênteses. Quem botou mais parênteses aqui não é que está errado, não perdeu nota. Eu, com certeza, devo ter botado lá alguma notazinha. Não precisava de tanto parênteses, mas não está errado se você fizer isso, mas não tem necessidade. E aí, com relação à linguagem que você está falando, aí eu teria que olhar a linguagem, mas é coisa que para aqui a gente não precisa. Então, eu falo que você teve questões na prova que você colocou. Realize um algoritmo ou um programa, no caso, utilizando, né, as ferramentas, ou Scratch ou fluxograma, para fazer. Sim. Eu teve algumas questões mesmo que eu optei fazer o algoritmo, né? Por isso que eu estou citando. Mas algoritmo que eu queria dizer é o fluxograma. O programa é o Scratch. Você pode fazer ou em fluxograma ou em Scratch. Ah, entendi agora. Então era uma coisa ou outra, como a gente já vinha fazendo em sala. Pode falar, Fernanda. Não, o senhor estava falando do parênteses. Sim. E eu estava lembrando depois da atividade já enviada, que eu tinha esquecido do parênteses na atividade. Eu falei, vixe, esqueci. Mas é assim, né? Eu ficará para a próxima vez, até para a próxima avaliação agora. Tem acertos que são muito bons.
Mas tem erros que fazem a gente nunca mais esquecer. Eu lembro que quando eu fiz minha programação 1 no curso de computação, eu gostava muito de programar, sabia muito programação, ensinava para meus colegas. Os colegas que eu ensinava tirava 10, eu nunca tirei 10. Eu tirava 9 em alguma coisa, mas nunca tirava 10 que eu esqueci alguma coisa. Morria de raiva, mas assim, os erros que eu cometi lá, eu não esqueço até hoje. Mas enfim, essa questão do parênteses mesmo é algo que a gente tem que ficar sempre atento. Não precisa ficar na paranoia de usar parênteses para tudo, mas tem que lembrar, se eu vou fazer uma soma ou uma subtração e eu quero que ela seja feita primeiro, aí eu preciso colocar os parênteses. De qualquer forma, tenho aqui as 3 notas, tirei a média. E aí agora eu preciso exibir. Então, para exibir eu uso o quê? Esse símbolo específico de display, que é o símbolo de exibição. Então, venho aqui e vou exibir quem? A média. Então, média. Veja, eu estou usando média aqui porque eu usei o nome média aqui. Se eu usasse M aqui, eu teria que exibir o meu M. Se eu quisesse exibir um texto antes, eu botaria o texto entre aspas e colocaria, por exemplo, a média é igual ou é, e aí vírgula M. Então, dessa forma, eu estou exibindo um texto para depois exibir o valor de M. Então, e aí falta o fim, né? Pode falar, Thalita. O professor, e se colocar só, digamos, o M é igual, colocar os parênteses e colocar igual a vírgula M, interfere em algo ou não? Aonde colocar os parênteses? Colocar só. Então, colocar o M, botar entre parênteses o M, aí depois colocar igual, vírgula e M. Você está falando aqui? Sim. Parênteses. É parênteses não, desculpa, entre aspas. Aí colocar o igual, né? Como se fosse descrever, porém colocasse o M de novo. Esse igual tem que estar dentro das aspas, porque igual aqui é um símbolo de atribuição. E aqui você não tá, é isso que fica parecendo que você quer fazer uma associação. Só que não existe associação em matemática. Então, se você quer, na verdade você quer exibir a letra M, um igual e o M. Ou você quer dizer que M é igual a M. Se você quiser dizer que M é igual a M, isso aqui não é matemática, entendeu? Então, esse aqui não está correto. O ideal é você fazer isso. M igual, vírgula M. Isso aqui é um texto que você está exibindo junto com o valor da variável. Mas não é isso que eu falo, não é matemática, não deve se tentar fazer associação, entendeu? Sim, então desse jeito aí estaria correto também, sim, né? Porque aqui iria aparecer o M, vírgula e o valor, vírgula não, igual e o valor de M. Só que quando você bota o igual fora das aspas, significa que você está usando o igual, o símbolo de igual da linguagem. E o símbolo de igual da linguagem quer dizer atribuição. Pega da direita e joga na esquerda. O que não tem relação, porque a atribuição nem era para ser feita nesse símbolo de exibição. É para ser feita num processo. Como a gente está fazendo aqui, tá vendo? Pega da direita e joga na esquerda. Sim. Diga, Moacir. Então eu poderia, no começo, professor, na entrada manual, utilizar assim dessa maneira para dizer o valor de π? Você quer pegar o valor de π. Exato. Aí no caso, na entrada. Aí o valor de π não é variável, então teria que ser um processo. E aí você poderia criar uma variável, por exemplo, pi é igual a 3,14. Aí esse processo poderia vir antes aqui no início ou no meio. Poderia. Obrigado. Entendeu? Mas você não pode botar o PI aqui, ó. Porque PI aqui significa que você quer pegar o valor de π do usuário. E o usuário não vai dizer o valor de π. Tudo que ficar aqui dentro é o valor que você quer pegar do usuário. Diga, Wallace. Professor, se eu colocar um processo com valor de π, no caso
igual a 3,14 vezes, o valor de raio mais altura, no caso, um exemplo, ou vezes altura. O valor de π já é integrado no processo só. Pode, não tem problema. Você está falando de dar um enter aqui e fazer o cálculo embaixo com o π. Isso. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não deveria fazer isso não, senão vocês começam a compartilhar minhas provas aí, meu trabalho vai tudo por água abaixo. Eu não queria disponibilizar a solução. Eu gastei umas 5 horas fazendo aqueles modelos de prova. Eu passo para vocês a correção, vocês vão acabar compartilhando. Eu tenho que fazer novas provas para o quadrimestre que vem. Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar as provas corrigidas. Oi, seria melhor você fazer a correção da prova que você passou. Mas a gente não tem tempo, gente. A gente não tem tempo. Eu tenho que dar assunto novo. Pode falar. Quem aqui abriu o chat? Professor, Oi. O que me ajudou a fazer a prova foi, antes de começar a fazer, ter assistido as aulas do senhor para poder fazer. E o senhor ainda tinha mandado uma aula extra que estava abaixo da prova, um assunto até novo. Aí foi que me ajudou muito. Agora, dizer assim, se eu me sei bem ou não, não sei. Mas me ajudou bastante. Certo. É isso, a vantagem de ser online é exclusivamente essa, né? Pessoal, vamos lá, vamos focar aqui porque eu preciso avançar. Então, o que acontece? Pegamos as 3 notas, tiramos a média, exibimos a média. Vou para Scratch, como é que ficaria? Então, vou criar lá as variáveis. Então, criar minha variável N1, N2, N3 e média. E aí, a gente começa, né? Quando um objeto for clicado, e aí a gente vai fazer agora, pegar esses dados. Então, para pegar os dados, a gente faz a pergunta, e aí a resposta a gente vai colocando nas variáveis que a gente criou. Então, a primeira resposta aqui vai para N1, que é a nota 1, e eu vou fazer a mesma coisa para a nota 2 e nota 3. Então, nota 2 aqui vai para N2 e nota 3 vai para N3. Então, peguei esses 3 valores, quero calcular a média. Então, média vai ser igual ao quê? A divisão da soma das 3 notas. Isso aqui eu estou fazendo rápido porque a gente já fez uma questão similar, certo? Então, nota 1, nota 2 e nota 3 dividido por 3. E aí a gente vai apenas exibir. Então, vou usar lá a aparência para exibir. Vou usar um comando junte aqui para ficar igual ao que a gente tinha feito. Então, média igual, e aí eu quero exibir o valor da média. Então, média. Então, ok. Perceba que se a gente executar, ele vai pedir primeira nota é 10. Segunda nota, 5. Terceira nota, 10. Ele vai dizer, ó, média 8.333. O link da frequência, o pessoal está me pedindo, já passei de novo pelo chat. Pode falar, Sheila. Oi, Igor, aproveitando que você está no Scratch, eu queria que você me explicasse no caso de porcentagem, como é que a gente faz aí no Scratch? Essa questão eu tenho certeza que eu errei, porque eu tentei montar no Scratch, só que na hora de dar o resultado final, acho que alguma ferramenta eu estava colocando, eu estava encaixando, que eu não consegui fazer a resolução. O símbolo de porcentagem... Você botou de porcentagem, só que no Scratch, ele não dá essa opção pra gente, né, de colocar. Aí eu queria ver como é que faz aí nessa parte. Shirley, o símbolo de porcentagem não vai ter aqui no Scratch nem linguagem nenhuma. O que faz o cálculo da porcentagem é feito por um cálculo normal. Fora que a gente fez... sei, um cálculo normal por 100, né? Mas a gente tinha feito isso exatamente na atividade de treino e tava a gravação lá. Você chegou a ver a atividade de treino? Vi, só que alguma ferramenta que eu coloquei que eu não estava conseguindo, eu não consegui, na realidade, chegar a uma resposta final. Mas aí é a questão do cálculo, porque assim, ó,
Opa. Se eu pegar, eu quero, vamos supor, eu tenho lá, eita, eu tenho lá o valor 1.000. Eu quero tirar 10% de 1.000. Então, como é que eu faço isso para tirar 10% de 1.000? Então, 1.000 é o 100%, 10% vai ser o quê? X. E aí eu vou fazer 10x vai ficar igual 1.000 vezes, opa, o 1.000 vezes o 100, desculpa, gente, vezes o 10, Isso, né? isso aí, Ícaro, eu sei. Eu só tô falando a questão de montar lá no Scratch. Calma, eu vou chegar, mas tenho que explicar porque já que você tá pedindo, porque isso é uma conta, e a conta a gente faz aqui, ó. Aí como é que a gente monta no Scratch? Porque eu tô explicando justamente pra gente chegar lá. Então eu vou pegar esse valor aqui de 100 que estava no X e só passei dividindo. Então a conta é essa. Se eu tenho um valor lá, V, agora vamos dar valor. Isso aqui é um valor V. E eu quero tirar uma porcentagem P, é só fazer V vezes P dividido por 100. Então como é que a gente faria lá no Scratch? Então a conta seria lá. Eu tenho o V e o dividido. Veja que a divisão, cadê no point? A divisão é feita por último lá, né? Apesar que se você fizer primeiro dá no mesmo. Então é só isso aqui. Aí você vai botar o V vezes o P dividido por 100. E vai te dar a quantidade de porcentagem. Foi alguma coisa que eu fiz errado, que acho que não chegou numa resolução. Foi O alguma coisa problema lá das mental, questões depende do modelo de prova que você pegou, né? Porque tinha É alguns porque modelos. você me passou um modelo de prova que a questão era em porcentagem. Não, todas eram as mesmas questões. Mudava valores, mudava alguns exemplos, mas era a mesma questão, assim, a mesma lógica. A questão do cálculo, tudo bem, só a questão de arrumar essas ferramentinhas. Que não estava me dando a resposta quando eu fui pedir, né? Que a gente pede lá no final, a gente não Deixa eu coloca para terminar de saber. explicar. Assim, ó, a depender, porque teve duas questões de porcentagem. Uma que era para somar você ia acabar somando duas porcentagens e diminuindo pelo valor total. E a outra você ia calcular a porcentagem e somar o valor total. Então talvez você tenha esquecido no final de somar o valor total. Porque se a gente pegar os exemplos, falava... gente, eu não posso tomar meu tempo todo com isso, infelizmente. Mas a gente pode, se você tiver tempo, no final da aula a gente pode conversar sobre a questão. Eu posso até fazer aqui, né? Mas aí só às 4 horas, porque eu não posso ficar tomando tempo. Mas, infelizmente, esse negócio de quadrimestre é complicado. Mas, de qualquer forma, né, aqui calcula a porcentagem. Só que com o cálculo da porcentagem, o que eu quero dizer, não sei se está claro, com o cálculo da porcentagem você teria que fazer mais alguma coisa. Que talvez seja isso que você não estava fazendo para gerar o resultado esperado. Eu não sei se ficou claro, porque isso aqui calcula a porcentagem, mas tinha algo a mais além de calcular a porcentagem do valor. Posso ser que eu tenha me passado com isso aí. Mas se você tiver tempo, às 14 a gente pode ver com calma, eu te mostro como ficaria. Enfim, pessoal, ó, peguei as 3 notas, somei e tirei a média. Ok. Isso tanto para Scratch quanto para fluxograma, né? Veja que isso aqui é sequencial. Todos os comandos que a gente está elencando aqui, eles vão ser executados sempre na mesma sequência. Agora, imagine se a gente tivesse um outro problema. Qual seria o outro problema? Faça um algoritmo que receba 3 notas de um determinado aluno. Que receba 3 notas de um determinado aluno, informe a média do aluno e, em seguida, se o aluno está aprovado, sabendo que um aluno aprovado possui média igual ou superior a 7. Então, nesse caso aqui, eu quero, além de exibir a média, eu queria dizer se o aluno está aprovado. Como é que eu falo no fluxograma que o aluno está aprovado? Como é que eu exibo um texto aprovado no fluxograma? No fluxograma, eu quero exibir um texto aprovado, independente do local do código. Eu estou falando em termos de símbolo. O que a gente faz? É um texto, tipo, com apóstrofe e a mensagem? Não, eu quero só exibir a mensagem aprovado. Para exibir uma mensagem, eu preciso do display. Então, eu puxo um display
E aí dentro do display, como é mensagem, eu boto entre aspas, né? Porque não é o valor da variável, é uma mensagem. Então, aprovado. Isso aqui me basta para exibir um aprovado. Assim como eu exibi a média igual, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa, só que eu quero exibir a mensagem aprovado. E nesse caso, eu não quero exibir nenhum valor de variável, eu só quero exibir o aprovado. Então, se eu fizer isso aqui, eu exibo o aprovado. Você deve Professor, fazer 2 caminhos, professor? Oi? Teria que fazer 2 caminhos? Aí vamos lá, isso é inclusive uma questão. Algumas pessoas começaram a colocar caminhos aqui, ó, de alguns símbolos. Gente, não pode, eu falei sobre isso. Todo fluxograma, ele não pode, você não pode, todo símbolo ele só tem um único caminho a ser trilhado. Você não pode puxar vários caminhos, por quê? Porque gera ambiguidade, o computador não sabe lidar com ambiguidade. O único símbolo que pode ter 2 caminhos é desvio condicional, é o símbolo de desvio que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas enfim, se eu quiser exibir a média e exibir o aprovado, esse aprovado aqui, ó, poderia estar aqui embaixo. Então, nesse caso, eu vou exibir o valor da média e depois vou exibir o valor aprovado. A mesma coisa no Express. Se eu quiser exibir o aprovado, eu posso botar um diga aqui e colocar a palavra aprovado. E aí, se eu quisesse exibir a média e exibir a palavra aprovado, eu posso conectar o diga aqui embaixo. Então, ele vai exibir a média e vai exibir aprovado. Perceba, se eu colocar aqui, ó, 10, 10 e 10, a média é 10 e depois aprovado. Beleza. Só que o problema é que se minha média for, por exemplo, 3, 3 e 3, a média é 3 e está aprovado. Só que não deveria estar, né? Por quê? Porque a questão diz, ó, sabendo que para um aluno ser aprovado, ele deve possuir média igual ou superior a 7. Isso significa que o que acontece? Isso significa que esse comando de aprovado, para exibir a palavra aprovado, ele não pode ser sempre executado. Ele precisaria de um tipo de restrição. É como se a gente tivesse que criar algum tipo de caminho auxiliar para que só em determinadas ocasiões esse comando fosse executado. Então, aqui no fluxograma é a mesma coisa. Se eu colocar ele aqui logo aqui abaixo, sempre vai ser executado. Mas eu quero que esse comando ele seja executado em determinadas situações. E aí, como fazer isso? Todo mundo entendeu o problema? Eu não quero exibir sempre o aprovado. Eu só quero exibir o aprovado se, nesse caso, a média for maior ou igual a 7. Nesses casos aqui, desse tipo de problema, a gente não consegue resolver com a estrutura de sequência que a gente vem fazendo. A gente precisa de um outro tipo de estrutura. E aí entram os desvios condicionais. O que é um desvio condicional? Um desvio condicional é um tipo de estrutura que eu posso restringir a execução de um código ou de um bloco de códigos. Então, toda vez que eu tiver um código, né, que eu não quero que esse código seja executado sempre, eu vou utilizar um desvio condicional. E aí, como funciona esse tal de desvio condicional? O desvio condicional é uma estrutura que a gente vai chamar de se. Se determinada condição acontecer, ele vai para um caminho. Se não, ele vai para outro. Os desvios condicionais, eles usam um símbolo que a gente chama de símbolo de decisão, que é esse símbolo aqui. E nesse símbolo de decisão, eu tenho sempre um único caminho que chega nele, né? Na verdade, eu posso ter vários caminhos que dá aqui, né? Mas enfim, eu chego nele, eu posso ter eu só posso ter 2 saídas. E obrigatoriamente 2 saídas. Então, quando eu crio esse símbolo de decisão, ó, que está aqui, eu vou ter a linha. Cadê a linha? A linha de chegada. E obrigatoriamente do símbolo de decisão vai sair 2 linhas. Veja que quando eu puxo a primeira linha, ele já vai para sim e a segunda já vai para não. Ou eu poderia tá dessa forma também, certo? Então aqui eu tenho, né? Eu preciso ter 2 caminhos. Pode ser de baixo e daqui, pode ser de um lado e do outro, como eu tinha feito. Isso aí você que vai escolher. Mas obrigatoriamente tem que ter
dois caminhos. Por quê? Porque aqui dentro desse símbolo de decisão, eu vou colocar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai para o caminho verdadeiro, que é o sim. Se a condição for falsa, ele vai para o caminho não. Então é como se você estivesse indo numa estrada e você cria uma bifurcação dupla, né? Então você tem duas condições ali, né? Dois caminhos, na verdade, né? E uma condição. Se a condição for verdadeira, você vai para um caminho. Se a condição for falsa, você vai para um outro caminho. Então sempre eu vou chegar no símbolo de decisão e vou ter dois caminhos obrigatoriamente. Eu não posso ter um símbolo de decisão que só tem um caminho. Porque se a condição for falsa, não faz sentido, né? Ele tem que ir para algum lugar também. Então, obrigatoriamente, no símbolo de decisão eu tenho dois caminhos. Os outros símbolos eu só tenho um único caminho por símbolo. Pode falar. E ele ficaria entre o display e o aprovado. Nesse caso, sim, né? Entre o display de média aqui e o display aprovado. Mas depende da circunstância. Você vai colocar o símbolo onde ele couber. Inclusive, pode ter vários desvios condicionais. A gente sempre vai chamar esse símbolo aqui de se. Se essa condição for verdadeira, ele vai para um lado. Se não, ele vai para outro. E aí, quando a gente vai usar um desvio, a gente vai ter, né, que estabelecer relações nessa condição. E aí, como vai funcionar essa tabela de símbolos de relação? Eu vou ter aqui o símbolo de maior, eu vou ter o símbolo de maior ou igual. Perceba que maior ou igual, o igual vem depois. Então, você não pode colocar igual maior. Isso não é computacional. Então, o símbolo é maior ou igual. Maior, menor, menor ou igual. Não pode botar igual menor. O igual, ele sempre vai depois, no caso, né? Só para ficar registrado aí. Então, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Quando eu vou querer saber se uma coisa é igual a outra, eu uso o quê? Dois iguais. Por que dois iguais e não um igual só? O igual só representa o quê? Atribuição. Atribuição. Então, eles precisaram inventar um outro símbolo, porque um igual só quer dizer que pega da direita e leva para a esquerda. E nesse caso aqui, a gente não quer, né, fazer uma atribuição, a gente quer verificar a igualdade. Então, quando você quer verificar a igualdade, você faz aqui, né, você usa dois iguais. Além disso, a gente tem também o diferente, que é o exclamação igual. Então, igualdade é dois iguais, diferente é exclamação igual. Eu tenho maior, maior ou igual, menor e menor ou igual. Então, nesse caso aqui, como é que ficaria? Eu exibo o valor da média, porque eu sempre quero exibir o valor da média. Esse aprovado, ele não ficaria aqui, né? Ele teria que ficar restringido. Então, eu pegaria esse símbolo de... Tá. Vai me dar mais trabalho do que pegar um símbolo novo. Eu pegaria esse símbolo aqui... E aí, no símbolo de decisão, o que é que eu faria? Eu teria que fazer a condição. Qual é a condição que ele fala aqui no meu exemplo? Só vai ser exibido o aprovado se a média igual ou superior a 7. Então, como é que ficaria aqui dentro? Quem arrisca aí um palpite? Igual e aquele símbolozinho, né? Porque Símbolo de maior que 7. Ou menor que Igual. Seria tipo, se a média for maior ou igual a 7, é aprovado. Primeiro, Se não, onde é que está o valor da média? Sim, mano. Está na variável m que eu criei. Perceba que eu criei uma variável m que eu coloquei a média. Que eu inclusive exibi ela aqui. Então, nesse caso, eu vou verificar se o valor que está nessa variável é maior ou igual a 7. Né? Então, eu vou dizer se m é maior ou igual a 7. E aí eu não poderia botar igual maior. Tem que ser obrigatoriamente maior ou igual. Então, se m for maior ou igual a 7, eu vou para o caminho... Opa! Eu vou para o caminho aqui, sim. E aí eu exibo. Se não, não vou fazer nada nesse caso. Eu já quero finalizar o programa. Então, eu vou botar aqui o fim. E depois que eu exibo o aprovado, eu quero fazer o quê? Finalizar o programa também. Então, eu posso voltar para cá, ó.
Então, nesse caso, eu estou criando um desvio que, se a média for maior ou igual a 7, eu exibo aprovado. E aí eu vou para o fim. Se não, se a média não é maior ou igual a 7, eu já vou para o fim e não exibo aprovado. Então, eu criei uma estrutura de restrição. Esse aprovado só vai ser exibido se a média for maior ou igual a 7. Por que eu usei M aqui? Porque eu estou usando M aqui, ó. Se eu estivesse usando MED, eu teria que usar MED em todo lugar. Então é o nome que você está usando para a variável que você vai colocar para fazer a verificação. Entenderam? Entendi. Professor, faz muita diferença se eu separar, tipo, med, espaço, maior, igual, espaço, 7. Questão de organização. Assim, Tanto faz, isso. esse espaço que você está dando aqui pode ser dado sem problema, não faz diferença não. Ok. E outra coisa, a aspas e o apóstrofe, nesse caso de fluxograma, faz diferença? Aqui eu não posso colocar, porque aqui eu estou querendo me referir à média, à variável. Eu só boto... Não, lá em cima, que a aspas é usada para escrever alguma mensagem positiva. Sim, isso. O apóstrofe também pode ser usado para fazer isso também. Nesse caso de fluxograma errado, ou só tem que usar aspas? O apóstrofo em que sentido? Então, se é a mesma coisa das aspas. É um só? Mesma coisa. Isso, esse que é o apóstrofe. Isso aqui E a tem gente linguagem não que usa, pode, eu não sei se o porque programa pode. na computação a gente só usa um apóstrofo para uma letra, quando a gente quer se referir a uma única letra. Mas quando a gente quer se referir a um string, é duas aspas, entendeu? Uhum. É coisa de linguagem que tem É que dá isso. pra usar sem problema. Normalmente é assim, nas linguagens de programação. Né? Duas aspas é string e uma aspa só é referência a uma única letra. Uhum. É o ideal, quando trabalhar com string, trabalhar com duas, mas isso aí eu não vou ser tão cri-cri não, mas assim, né, universalmente é duas aspas. É que, por exemplo, é muito um pouquinho mais avançado, mas quando você quer criar uma string com a variável vazia, o pessoal utiliza mais apóstrofe. Eu não sei se nesse caso poderia. Em que Aí seria uma linguagem? variável Porque vazia. C é uma... JavaScript. JavaScript? Isso. É isso, mas é porque quando você quer usar uma string vazia, só que você quer colocar só o símbolo de vazio lá, por isso é uma só, é uma letra, entendeu? Porque o vazio é um símbolo de uma letra. É que vai muito de linguagem também, por exemplo, o JavaScript não utiliza ponto e vírgula, é meio... Sim, tanto faz, ponto e vírgula vai utilizar C, Java, enfim. Isso. Mas é o que eu tô falando, aspas simples, independente da linguagem, aspas simples é uma letra. Quando você quer criar uma string vazia, você botar só simples em um espaço. Então, aquilo ali quer dizer uma letra também. Positivo. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Alguém não entendeu, pessoal? Então, o que vai acontecer? Veja que a gente criou agora, é como se a gente vinha numa rota reta e a gente criou um desvio. Né? Por isso chama desvio condicional. Quando chega aqui, né, vai ter momentos, a depender dessa condição, que ele vai vir para aqui e tem momentos que ele vai passar direto. Né? Então, esse símbolo de aprovado ele não vai ser executado sempre. Já aqui, como é que a gente faz esse desvio aqui? Existem, né, alguns tipos de desvios condicionais na linguagem de programação. Quem for trabalhar com fluxograma vai usar sempre esse símbolo de decisão para fazer os desvios. Só que quem for trabalhar com o Scratch, você vai ter aqui em controle, você vai ter o se e o se não. Nesse caso ali, a gente está falando de um desvio condicional simples. Então a gente vai usar o se. Então, o que eu quero restringir? Eu quero restringir só a palavra aprovado. Então, eu venho, coloco um se e aí eu coloco o aprovado dentro do se. Só que veja que eu tenho aqui agora, ó, que colocar a minha condição. Então, como é que eu coloco a minha condição? Eu venho em operadores e eu tenho aqui, ó, as possibilidades de maior, menor, igual. Infelizmente, na linguagem do Scratch aí, eu não tenho de cara o maior ou igual, né? Porque a gente fala maior ou igual ali, que é um atalho, mas seria maior ou igual. Então, se por acaso eu quisesse verificar se a média fosse maior que 7, eu botaria se a média, né? Então, vou puxar aqui uma variável média. Se média for maior que 7, exibe o aprovado.
Ou eu poderia botar menor, ou poderia botar igual. Só que nesse caso, eu quero verificar se a média é maior ou igual a 7. Então, eu tenho esses símbolos aqui de i e de ou, né? Então, eu teria que fazer se média maior ou igual a 7 ou se média igual a 7. Então, o maior ou igual aqui, infelizmente, tem que ser feito assim, não tem um atalho, né, na linguagem. Então, ficaria, se a média é maior que 7 ou a média é igual a 7, ele exibe o aprovado. Então, se a gente agora testar aqui, ó, vou colocar todas as notas, eu vou botar 10. Então, a média deu 10 e o aluno está aprovado. Se a gente colocar agora todas as médias 5, a média deu 5 e aí ele não exibe mais nada. Por quê? Porque ele não vai entrar aqui dentro, porque essa condição não é verdadeira, então ele não entra no diga, ele vai pular aqui embaixo. Se eu colocasse uma palavra reprovada aqui embaixo, o que iria acontecer? Esse reprovado, ele seria exibido independente de exibir o aprovado ou não. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, média 5, 5 e 5, vai dizer média 5, reprovado. Se eu botar as notas 10, ó, ele vai dizer média 10, aprovado, e depois ele vai exibir o reprovado. Por quê? Porque depois do desvio, eu coloquei um comando aqui. Então, independente disso aqui, se isso aqui for falso, ele vai pular o que está aqui dentro e exibir o reprovado. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar, exibir o aprovado e depois sair para exibir o que está no final. Então, nesse caso, o que tiver abaixo aqui do desvio, ele vai ser sempre executado, independente do que da condição ser verdadeira ou não. É a mesma coisa do fluxograma. Se eu colocar um reprovado aqui, independente dele ter entrado no caminho sim ou ter entrado no caminho não, ele vai estar exibindo o reprovado, entendeu? Porque o reprovado não faz parte daquele processo, né, de desvio. Então, nesse caso, independente dele vir no caminho sim ou ir para o caminho não, ele para no reprovado. Então, é isso que a gente fez ali também no Scratch. Tudo que a gente colocar abaixo do desvio e não dentro, ele vai ser executado independente da condição. Você pode, inclusive, ter um desvio dentro do outro, né? Não tem problema. Pode falar, Joab. Professor, no caso, utilizando o reprovado ou não, é correto? Reprovado ou não, não entendi. Se, por exemplo, eu colocar ali no último reprovado, como o senhor tinha colocado, aí, colocando ou não colocando, deixando só o aprovado em cima, fica correto do mesmo jeito? Não, colocando aqui tá errado. Por quê? Errado. Porque independente de estar aprovado ou não, ele vai exibir reprovado. Só que a questão que a gente está tratando, essa questão em específico, ele não pediu para considerar o reprovado. Eu só estou mostrando como exemplo. A questão fala o quê? Se o aluno estiver aprovado, é para exibir. Mas não fala nada de reprovado. Você só vai falar, só vai tratar do que a questão pede. Nesse caso, ela está pedindo só para exibir o aprovado quando o aluno estiver aprovado. Então, você só vai tratar para isso, entendeu? Ah, entendi. Você vai ficar atento ao que o problema pede. Eu só queria mostrar que tudo que fica abaixo do desvio, ele vai ser sempre executado. Com relação ao i e o ou, né? A gente já falou sobre o i e o ou aqui no Scratch, mas esse i e ou pode ser usado também no fluxograma. Só que como funciona isso no fluxograma? No fluxograma, a gente vai usar o i, vai ser dois i comerciais juntos, e o ou vai ser duas barras retas juntas. Então, i e ou. E como é que funciona esse negócio de i e ou? Esse i e ou funciona como uma tabela verdade. Não sei se vocês já ouviram falar em algum momento de tabela verdade. O que é a tabela verdade? Vamos considerar primeiro o i. 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, se eu falo A e B e a primeira sentença é falsa e a segunda é falsa, falso e falso, o resultado é falso. Se eu falo
A é falso e B é verdadeiro, falso e verdadeiro é falso. Se eu falo A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B é verdadeiro. Então, A é verdadeiro e B é verdadeiro. O resultado disso é verdadeiro. E se eu falo A é verdadeiro e B é falso, A sendo verdadeiro e B sendo falso, o resultado vai dar falso. Resultado, quando eu uso, né, a relação do i, eu só vou ter o resultado verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Para ficar mais claro isso para vocês, bora imaginar um cenário. Você fala, né? João só irá brincar se A e B. Vamos imaginar que A é comer todo o almoço e B escovar os dentes depois do almoço. Então, se eu falo, João só irá brincar se João comer todo o almoço e escovar os dentes depois do almoço. Então, eu usei o i. Então, significa que se João comeu o almoço, mas não escovou os dentes, ele vai brincar? Ele comeu o almoço, mas não escovou os dentes. Ele vai brincar? Não. Mas não escovou os dentes. Isso. Um é verdadeiro e o outro é falso. Ele comeu todo o almoço, mas não escovou os dentes. E aí, ele vai brincar? Não, professor. Não. Quando eu uso o i, pessoal, significa que para ser verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, se eu falo, João só irá brincar se ele comer todo o almoço e escovar os dentes. Se ele comeu todo o almoço e não escovou os dentes, ele não vai brincar. Se ele não comeu o almoço e escovou os dentes, ele não vai brincar. Se ele não comeu o almoço e não escovou os dentes, ele não vai brincar. Resultado, ele só vai brincar se ele comeu o almoço e escovou os dentes. Quando a gente usa o i, a gente está fazendo uma junção de duas condições que o resultado só vai ser verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Agora, se eu usar o ou, se eu falar, João só vai brincar se ele comer todo o almoço ou se ele escovar os dentes. Então, o que vai acontecer? Se João comeu o almoço e não escovou os dentes, ele vai brincar, porque eu usei o ou. Então, uma coisa ou outra. Se uma das duas for verdadeiras, já é suficiente para o resultado ser verdadeiro. Então, se João vai brincar, ou se João comeu todo o almoço e não escovou os dentes, ele cumpriu uma das coisas. Então, é uma coisa ou outra, então ele vai brincar. Se ele não comeu todo o almoço, mas escovou os dentes, ele também vai brincar. Se por acaso ele não comeu todo o almoço, ou ele comeu todo o almoço e escovou os dentes, ele também vai brincar. Ele só não vai brincar se ele não fizer as duas coisas. Então, se ele não comer todo o almoço e nem escovar os dentes, então nenhuma das duas é verdadeira. Então, o resultado não vai ser verdadeiro. Então, quando você tem aqui uma condição de ou, significa que se uma das duas, quando é falso e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando é verdadeiro e falso, o resultado é verdadeiro. E quando é verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Só vai ser falso no ou se as duas condições forem falsas. Já no i é diferente. Só vai ser verdadeiro no i se as duas forem verdadeiras. Isso a gente costuma usar, né, muito nas nossas... no dia a dia. A gente fala o i ou, né, e é com esse intuito. Então, a gente precisa só se atentar na hora que a gente vai construir as nossas condições, porque vai ter determinados momentos que é ou e vai ter determinados momentos que é i. Nesse caso aqui, porque eu usei o ou? Se a média for maior que 7, eu quero que já entre e diga aprovado. Se a média for igual a 7, eu quero que já entre e diga aprovado. Então, basta que uma das duas condições seja verdadeiras, eu já quero que o resultado seja verdadeiro. Então, nesse caso, eu uso ou. Se a média for maior que 7 ou se a média for igual a 7. No fluxograma, aqui eu já tenho esse comando maior ou igual. Então, eu não preciso colocar aquela string com ou. Eu não preciso fazer assim, média maior que 7 ou média igual a 7. Eu não precisaria, né, dessa condição, porque eu já tenho o atalho.
Se fizer assim tá errado, não tá. Mas eu não preciso disso. Mesmo assim, vai ter situações que você vai ter que usar o i e o ou. Por quê? Imagine que eu tenho 3 caixas. 3 variáveis aqui, ó. Vou chamar uma de A, uma de B e a última aqui de C. Eu quero saber se o conteúdo de A é igual ao conteúdo de B, que é igual ao conteúdo de C. Como é que eu faria essa condição para saber se A é igual a B, que é igual a C? Se A for igual a B e B igual a C, Tem algumas então, pessoas que poderiam pensar nisso. Se A igual a B igual a C, só que computação a gente trabalha com pares. Então não no dá caso para seria se fazer A igual a B dessa e forma. Aí tem que C. fazer como o colega falou. Vamos lá. Então isso aqui não pode. Então ficaria se A igual a é igual B a B e e aí o I comercial, B igual a C, ou A igual a C, tanto faz, né? Então, se A for igual a B e B igual a C, a gente tem que todos os conteúdos são iguais. Então, quando a gente quer, né, a depender do tipo de verificação que a gente quer, a gente vai precisar usar o I ou o OU, né, dependendo da circunstância. Então, isso é para vocês se atentarem. Toda vez que vocês precisarem usar o I ou o OU, usa, quem for usar com fluxograma, usa os 2 Is comerciais para I e as 2 barras retas para OU. Quem for usar no Scratch, aí tem aqui o símbolo de I, né, e o símbolo de OU. Tá. Então, voltando para esse cenário aqui, né, dito isso, voltando para esse cenário que a gente tinha aqui do aluno aprovado. Se eu quiser modificar esse programa para exibir aluno aprovado ou reprovado, no caso, se a média for maior ou igual a 7, é para aprovado. E aí, se a média for inferior a 7, eu quero que ele seja, que apareça reprovado. Como é que a gente faria nesse caso aí? Então eu vou dar 5 minutos aí para vocês tentarem fazer e depois a gente resolve juntos. Vocês podem fazer tanto fluxograma quanto Scratch. Aí vocês escolhem. Mas dá os dois resultados, professor? Oi? Tanto aprovado quanto reprovado. Isso, vai ter que exibir aprovado, se ele foi aprovado, se a média for maior ou igual a 7, ou reprovado se ele foi menor que 7. Ok. Tentei deixar um código aqui do lado do outro, mas deixa eu tirar outro print aqui. Tem como usar dois? Tem como botar aqui. Vou deixar na tela aqui os dois códigos, né?
Vocês estão vendo raciocínio matemático em que componente? Professor, já que você comentou, eu estou fazendo matemática e computação. É provável que eu pegue mais matérias com você, né? Você está fazendo Ou com não? quem? No caso, eu estou no segundo quadrimestre, estou só com FG por enquanto. Ah, sim, você está na licenciatura em matemática. Isso, matemática e computação e suas tecnologias. É provável pegar mais matérias com o senhor, não é isso? Uhum. Ou não? Mas você já tinha visto aqui aqui Não, no é a primeira curso? vez que eu pego. Não entendi. Você viu a parte. Foi você que falou da lógica matemática? Da lógica matemática? Ah, não, foi o João. Não, foi eu não. Só Ah, comentei mesmo. tranquilo. Seja bem-vindo ao curso. Obrigado. É Iraci, tranquilo, podemos sim. Wallace, não sei se algum componente que eu dou está relacionado com o curso de políticas públicas, não. Acredito que não, viu? Deve estar livre de mim aí já já. Pode falar, João.
Professor, eu posso falar com o senhor no final da aula particular? Pode sim. Certo. E aí, pessoal, conseguiram? Alguém ainda tentando ou quer que eu já faça? Eu tô tentando ainda, professor. Beleza, dá mais 5 minutos aí. Só eu pergunto às vezes assim porque não dá pra ver o que vocês estão fazendo, né? E aí, pra adiantar, se não tiverem. Hoje. Esqueci de fazer a variável média. Certo, Verônica. Certo, Raquel. É, algoritmos e técnicas eu dou sim, né? Tem outros professores também que ministram. Então vocês têm algumas possibilidades aí. Aproveito para informá-los que existe um componente aqui chamado raciocínio computacional. Existe um componente que vocês estão fazendo que é a introdução ao raciocínio computacional. Existe um componente chamado raciocínio computacional que é exatamente igual a algoritmos e técnicas, só que é dado para a licenciatura em matemática. Então, vocês podem inclusive fazer um deles e convalidar, né? Por exemplo, o pessoal que está na engenharia, se quiser fazer raciocínio e convalidar como algoritmos e técnicas, dá. Agora não peguem os dois, porque são o mesmo componente, apesar de ter nomes diferentes. Então, já ocorreram alguns equívocos aí de alunos que pegaram os dois componentes como se fossem componentes diferentes. Então, tenham cuidado com relação a esses componentes aí de computação. Algoritmos e técnicas é a mesma coisa que raciocínio computacional. Só que são componentes para cursos diferentes e às vezes aparece lá o pessoal pega um e pega o outro. Só mais 2 minutos aí a gente corre. A gente corre não, a gente faz, né? Alguém ainda está fazendo?
Professor, eu cliquei aqui no coisa, aí ele tá me dando como se fosse um algoritmo, como é que se diz, prêmio. Aí tá me travando aqui para eu poder assinar o código. Você tá falando do LucidChat. É. É porque você tem vários arquivos aí salvos. Você só pode trabalhar com 3. Você tem que excluir um para conseguir abrir um novo. Aí é justamente a minha dúvida. Como é que eu faço para poder excluir os outros arquivos? Quando você abre aí... Quando você abre a página principal, aparece todos os que tem aqui, que você tem. Exato, você aparece vai em mais aqui e deve ter a opção de excluir. Cadê? Ou... Se não tiver a opção de excluir, mas acho que tem. Editar, não. Renomear, duplicar, mostrar. O que eu faço no meu... tem como você arrastar para lixeira aqui, ó. Você clica, segura e arrasta para lixeira. Mas o que eu faço no meu, eu abro o que tá sendo feito e copio tudo e deleto, entendeu? Entendi. Eu fico sempre usando o mesmo. Eu estou tentando fazer isso aqui para poder apagar. Aí eu venho, aí seleciono, arrasto, tá vendo? E clico em delete, aí ele apaga tudo. Entendi. E aí eu faço novo. Pessoal, vamos lá, vamos continuar que já passamos tempo demais. Então o que acontece? Nesse caso, o que a gente poderia fazer, né? Então a gente tem lá, peguei as 3 notas, calculei a média, exibi o valor da média e agora eu vou verificar. Se a média for maior ou igual a 7, ele exibiu aprovado. Eu poderia, depois que ele exibiu aprovado ou não exibiu, fazer um outro símbolo de decisão e verificar se a média, que nesse caso está dentro da variável média, for menor que 7, aí eu venho e exibo o quê? Alguém fez assim? Exibo reprovado. E aí, independente dele ter exibido reprovado ou não, vou criar um outro caminho aqui do não. Ele vai finalizar o programa. Então, dessa forma, a gente está verificando. Se média for maior ou igual a 7, exibe aprovado. Se média for menor que 7, exibe reprovado. E depois ele finaliza. Então, eu criei 2 desvios condicionais. Um para a média sendo maior ou igual a 7. E outro para a média sendo menor que 7. Certo? Agora, como ficaria... Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu fiz aqui? Eu fiz agora, tipo, depois que eu me prestar atenção, que só pode sair, no caso, 2, né, do si. Desculpa, eu não entendi. A frase cortou o áudio. Esse média aqui, menor, maior ou igual que 7, ele não pode sair 2 variáveis aí, não. Só pode 2 caminhos, um sim e um não. Isso. Não pode sair 3 caminhos, é isso que eu queria dizer. Não. Só sempre errado, 2 então. caminhos. Não pode sair nenhum, nem 3, nem 4, só sempre 2. Sempre 2, entendeu? Um sim e um não. Moacir, seu microfone tá ligado. Você quer falar? Não, desculpa. Tranquilo. Então, aqui tem outra possibilidade. Eu ainda vou mostrar para vocês. Aqui seria uma. Como ficaria essa mesma possibilidade no Scratch aqui? Então, se média maior ou igual a 7, ele exibe aprovado. Eu usaria um outro se e faria a verificação. Se a média
for menor que 7, aí então eu vou exibir o quê? Reprovado. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Se média maior ou igual a 7, ele está exibindo o aprovado. Eu usei um outro desvio. Se a média for menor que 7, ele exibe reprovado. Se a gente executar, ó, nota 1, vou botar tudo 10. Ele vai exibir a média, vai exibir o aprovado e vai pular o reprovado, porque a média que é 10 não é menor que 7, então ele pula. Se a gente executar agora, botar a média toda 7. Então, média 7, 7 é igual a 7, aprovado. E 7 não é menor que 7, então ele pula. Agora, se eu botar 6, o que vai acontecer? Ele vai exibir 6 é maior que 7 ou é igual a 7? Não, então ele já exibe o reprovado e acaba. Então, funciona, certo? Se eu colocar 2 desvios aqui, funciona, assim como a gente colocou aqui. Só que nesse caso não é ideal. Por que não é ideal? Porque essas duas condições, elas são o quê? Opostas. Eu não posso, um aluno nunca vai estar aprovado e reprovado ao mesmo tempo. Ou ele vai estar aprovado, ou ele vai estar reprovado. Ele não vai estar aprovado e reprovado ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho condições opostas, eu posso não usar o que a gente chama de desvio condicional simples. Por que esse é um desvio condicional simples? Porque eu tenho um caminho de se e depois esse se encontra com não aqui de cara. Eu não faço nada para o caminho não. E aqui a gente vê, ó, eu só tenho o se. Então, caso isso aqui seja negativo, eu apenas executo o que está embaixo. Aqui na computação, a gente tem, né, para esses casos de condições opostas, eu tenho o que a gente chama de desvio condicional duplo. O que é esse desvio condicional duplo? É quando eu tenho a condição do se me leva a fazer alguma coisa e a condição do não me leva a fazer uma outra coisa. A gente costuma chamar de se não. Então, o que vai acontecer? Eu vou até copiar isso aqui para a gente fazer e comparar. Então, eu poderia ter, né, o mesmo início de processo, só que na hora que eu tiver, vou puxar isso mais para o canto aqui. Vou puxar isso. Então, na hora que eu tiver aqui fazendo a verificação, eu vou verificar o quê? Se o aluno está aprovado. Então, se a média for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Eu venho para o caminho do sim e vou exibir a string aqui, aprovado. Ok. Só que se eu vier para o caminho do não, eu sei o que? Se a média não é maior ou igual a 7, o que eu sei? O valor da média que vai estar menor. Não entendi. Eu digo pelo valor menor da média. Aí ele já vai por não e já vai sair o resultado no display. Exatamente, do reprovado. Porque se a média não é maior ou igual a 7, ele não está aprovado. E nesse caso, ele está reprovado. Então, ao invés de usar 2 desvios condicionais, eu pego o caminho do não e já executo algum outro comando. Ou um conjunto de comandos. Lembra, não precisa ter um comando só aqui, poderia ter vários. E aí depois os 2 caminhos têm que se unir. Então isso aqui tem que acontecer no final. Os 2 caminhos têm que ir para o mesmo lugar. Nesse caso aqui já vai ser o fim do programa. Poderia ser um processo, uma entrada de dados, outra exibição. Aí depende do seu problema. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, ó, qual é a diferença? Aqui eu estou fazendo 2 verificações. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai exibir. Independente de ter exibido ou não ter exibido, ele vai vir para cá e verificar se a média é menor que 7. Então ele faz 2 verificações. A primeira,
média é maior ou igual a 7, aí ele vai exibir o aprovado. Se não for, ele vem e verifica. Média é menor que 7, mas nesse caso, se a média não é maior ou igual a 7, logicamente ela é menor que 7. Então, não tem, né, muita lógica eu fazer essa verificação, né? Isso aqui é uma perda de tempo, né? Em termos de tempo que eu falo de eficiência do programa. Então, nesse caso, o ideal é que a gente faça, como eu tenho, né, condições opostas, um único desvio, onde o caminho sim já me leva para o aprovado e o caminho não já me leva para o reprovado. Então, nesse caso, a gente chama de sim, se não. Se a condição for verdadeira, a gente faz já o aprovado. Se não, eu já exibo o reprovado. E aí depois eu vou e finalizo o meu programa. Entenderam isso aqui? Pode falar, mocinho. O primeiro exemplo, o segundo exemplo ficou até mais prático, professor. Agora, Sim. o primeiro exemplo que você dá aqui, o que eu não entendi é porque o aprovado ele não tem saída para o final. Porque depois que ele exibe, porque todo desvio condicional simples, a gente tem que voltar para o não. Então eu não Entendi. posso pegar aqui e já vir direto para cá, ó. Isso aqui não pode. Entendeu? Eu tenho que esses caminhos têm que se cruzarem. Entendi. Entendeu? Joab, pode falar. Professor, deixa eu ver se eu entendi. No caso, o primeiro exemplo aí, a diferença do primeiro para o segundo é só que o primeiro vai mostrar o resultado do aprovado e o resultado do reprovado, né? E o segundo exemplo só vai dar um resultado só. Não é isso? Os dois exemplos só vai dar um único resultado, porque a condição que a gente colocou foi oposta. Então, se a média for 7, por exemplo, 7 é maior ou igual a 7, ele vai exibir o aprovado e depois ele vai verificar. 7 é menor que 7? Não, então ele só vai exibir aprovado. Se a condição for menor que 7, por exemplo, 5, 5 é maior ou igual a 7? Não. 5 é menor que 7? Então ele exibe reprovado e finaliza. Os dois só vão exibir uma única coisa, ou aprovado ou reprovado. A diferença é que nesse aqui, ó, ele vai estar fazendo duas verificações, enquanto no de cal ele faz uma única verificação e já leva a resposta. Eu posso dizer que no primeiro é como se ele estivesse tirando uma prova real, porque ele faz a primeira aprovação foi maior que 7. Aí ele manda para a segunda. Ele confere se é menor que 7 e, se caso, encerra o programa. Mas não é prova real, porque nesse caso, moci, ele já exibiu o aprovado. Ele não está verificando de novo. Isso aqui é só assim falta de eficiência lógica mesmo. Se a gente olhar, bora fazer em Scratch, talvez isso melhore ou não. A percepção de vocês. Na primeira opção, Pode falar, Fernanda. Fernanda? desculpa aí. Na primeira opção, não tem o resultado. Ou esse não é o resultado. O não. Escrever aprovado ou escrever reprovado é que é o resultado. Sim e não são os caminhos. Se a condição for verdadeira, ele vem para o caminho de sim. Se a condição for falsa, ele vai para o caminho do não. O resultado é a gente que faz com os símbolos que a gente quer. Que nesse caso, o resultado era exibir aprovado ou exibir reprovado. Aí, no caso, em uma avaliação, eu posso usar qualquer uma das fórmulas, né? Pode, mas o ideal, nesse caso, como as condições são opostas, seria usar isso aqui. É igual aqui, ó. Vamos no Scratch lá, talvez fique mais claro. Se a média é maior que 7 ou a média igual a 7, ele exibe aprovado. Se média menor ou igual a 7, menor que 7, ele exibe reprovado. Percebam, gente, o que eu quero mostrar é o seguinte. Isso aqui não é legal fazer para esse caso. Por que para esse caso? Porque o aluno não vai estar aprovado e reprovado ao mesmo tempo. Então, não faz sentido você verificar. A média do aluno tal é maior ou igual a 7? Então ele está aprovado. Aí você pega e verifica. Mas a média desse aluno é menor que 7? Mas se você acabou de dizer que ele está aprovado, para que você vai verificar se a média é menor que 7? Tá entendendo? Quando você verificou isso, se o aluno está aprovado, ele não precisaria verificar se a média é menor que 7, porque um aluno aprovado ele não vai estar reprovado. Então, nesse caso, a gente tem a estrutura que a gente fala que é se não.
que é o que a gente fez lá no fluxograma. E aí a gente faria o quê? Ó? A gente faria, duplicar isso aqui, a gente faria apenas isso. Ó. Se o aluno, a média do aluno for maior ou igual a 7, eu já digo de cara que ele está aprovado. Se não, eu já digo que ele está reprovado. Eu não vou verificar mais nada. Por quê? Se a média do aluno for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se isso aqui for falso, ele já está reprovado. Então eu já vou para o se não. O se não é quando essa condição é falso. E o se é quando a condição for verdadeira. Então isso tudo fica em uma única estrutura, onde você só faz uma única verificação e já vai para um dos caminhos. Então, se a média for maior ou igual a 7, eu já exibo o aprovado. Se não, eu já exibo o reprovado. E aqui não, você verifica se a média é maior ou igual a 7. Independente do resultado, você verifica se a média é menor que 7. Ficou mais claro ou não? Deu para entender. Não entendi. Entendi. Alguém não entendeu, pessoal? Pode colocar só uma opção, então, professor, ao invés de dois Desculpa, não ouvi. caminhos. Pode inserir no fluxograma só um caminho, tipo, não, se sim ou não. Ao invés de criar dois caminhos, pode existir só um? Não. Todo símbolo de decisão tem obrigatoriamente dois caminhos. Toda vez que você usar esse símbolo, você vai ter um caminho para sim e um caminho para não. Não pode ter 3, não pode ter 1. Tem que obrigatoriamente ter 2. Eu não posso aqui puxar um outro caminho aqui. Ó. Veja que ele fica... Isso aqui não dá. Porque é uma condição, ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Não vai ter outro resultado para a condição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E independente de ser verdadeira ou falsa, ela tem que ir para o fim. A questão toda é essa. Se você fizesse, eu vou só considerar o caminho do sim. E quando ele chegasse aqui e desse não, ele ia fazer o quê? Ele ia ficar parado? Todo programa precisa finalizar. Então não tem sentido, entendeu? Por isso que precisa ter os dois caminhos. Veja que independente de usar sim, né, com desvio duplo, ou usar com desvio simples, voltando para o não logo, ele vai ter sempre o caminho de sim e do não. Vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer com vocês um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Tudo que a gente falou está no slide, certo? Imagine esse exemplo aqui. Faça um algoritmo que receba 2 números inteiros e informe o maior número digitado. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e criar 2 variáveis aqui. Por exemplo, uma variável vai se chamar A e outra variável vai se chamar B. Eu quero receber esses dados de entrada. Então, como é que eu vou fazer isso lá no fluxograma? Vamos lá, para o início. Vou pegar os 2 valores, A e B. E agora, o que eu quero fazer? Se A tiver o maior valor, eu quero exibir o valor de A. E se B tiver o maior valor, eu quero exibir o valor de B. E aí pronto, eu só quero fazer isso. Eu quero exibir o maior valor entre a variável A e a variável B. Então, por exemplo, se dentro de A tem 7 e dentro de B tem 10, eu vou exibir o 10. Se dentro de A tem 10 e dentro de B tem 7, eu vou exibir o 10. Então, eu vou exibir sempre o maior valor, independente de onde ele esteja, né? Então, se A tem um maior valor entre B, eu vou exibir o valor de A. Se B tem um maior valor, eu vou exibir o valor de B. E aí, como eu faria? Primeiro, se A tivesse o maior valor, como é que eu exibiria o valor de A?
em fluxograma aqui? Como é que eu exibo o valor de uma variável? Usando um display, gente, um símbolo de exibição. Então, com display, se eu colocar o A lá, eu vou exibir o valor de A. Se eu colocar um display com B, eu vou exibir o valor de B. Então, nesse caso, eu vou ter duas opções. Ou eu vou exibir o valor de A, ou eu vou exibir o valor de B. Vamos considerar que A e B não vai ter valores iguais. Então, nesse caso, significa que minhas condições são opostas. Ou eu vou exibir o valor de A, ou eu vou exibir o valor de B. Então, a gente poderia usar um desvio condicional duplo, onde eu faria que verificação aqui? Se A, Que B se A, Se o quê? se B for menor, Eu quero saber, eu quero exibir o valor de A. Quando é que eu exibiria o valor de A? A não seria igual a B, não? Mas eu quero exibir quando eles são iguais? Não, você quer exibir. Eu quero exibir o maior valor entre os dois, sabendo que eles não vão ser iguais. Eu falei isso, sabendo que eles não vão ser iguais. Então seria E A coloca aquela comparação, né? e B maior que A. Mas se A é maior que B, B não vai ser maior que A. Ele, no caso, se eu botasse as duas fórmulas, ele não enviaria A que correspondesse? Não. Você está fazendo uma confusão aí, ó. A maior que B e B maior que A. O computador, ele não vê lógica, ele executa o que você está falando, ó. A, vamos imaginar o cenário. A tem o valor 5 e B tem o valor 10. Aí você falou, se A maior que B e B maior que A. 5 é maior que 10? Não. E 10 é maior que 5? É. Isso vai te levar para o não. Vou botar o sim para cá. Isso vai te levar para o não. Ou seja, sempre essa sua condição vai te levar para o não, porque não vai conseguir A maior que B e B maior que A ao mesmo tempo. Quando a gente usa o i, ele só é verdadeiro se a primeira condição e a segunda for verdadeira. Nesse caso, o que eu quero saber é, para eu exibir o A tem que ser o maior. E como é que o A seria o maior? Se A maior que B, A é o maior. Então eu já vou e exibo A. Se não, se A não é maior que B, quem é o maior? Se A não é maior que B, quem é o maior, gente? O B. O B. Então eu venho e exibo o B. E aí depois que eu exibir A ou B, eu faço o quê? Finalizo. Então, vocês estão querendo complicar a vida de vocês. Então, não tentem fazer essa associação. Pensem praticamente, né, de forma prática. O computador ele só vai verificar a condição. A é maior que B, se for verdadeiro, ele vai para o caminho sim. Se for falso, ele vai para o caminho não. Então, nesse caso, se A é maior que B, eu vou exibir o A. Eu vou exibir o maior. Se não, eu vou exibir o valor B. Como é que isso ficaria no Scratch? Para a gente finalizar. No Scratch, eu vou considerar aqui N1 e N2 só para não ter que refazer tudo. Então, vamos botar aqui digite N1, digite N2. Então, tem os dois valores lá. Como é que eu faria? Um se não. E aí eu faria a condição. Se N1 for maior que N2, quem é o maior? Quem é o maior se N1 for maior que N2? N1. N1. Então eu vou lá e exibo N1. Se não, quem é o maior? N2. Eu vou lá e exibo o maior. Então nesse caso, ó, se eu executar, digite N1. Por exemplo, 5 e N2 é 10. Ele vai exibir 10. Se eu digitar agora 10 e digitar 5, ele vai exibir o 10. Então, independente de onde estiver o maior valor, ele vai exibir o maior valor dentre as duas variáveis. Uma atividade para casa para vocês pensarem que a gente vai começar a próxima aula resolvendo ela. Se eu quisesse fazer isso para 3 variáveis ao invés de 2. Então, ao invés de ter A e B só, eu teria uma terceira variável aqui, C. Então, eu vou receber 3 valores e eu quero
exibir o maior valor entre essas três variáveis, certo? Então, por exemplo, se tivesse 5, 10 e o valor aqui 15, eu iria exibir o valor 15, certo? Se aqui fosse 25, eu iria exibir 25. Ou se aqui fosse 100, eu iria exibir 100. Independente de onde está o maior valor, eu vou exibir, dentre as três variáveis, o maior valor. Então, pensem como resolver isso, né? Tentem fazer aí e a gente vai começar a próxima aula a partir desse ponto, né? Resolvendo essa questão. Certo? Então, pessoal, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente encerra por aqui. A avaliação que a gente fez vale 1/3 da nota final, né? Eu vou estar disponibilizando o resultado hoje, hoje por e-mail, né? Mais pro fim da tarde aí. Vocês vão estar recebendo um e-mail com a nota. Diga, Moacir. Vai subir essa aula de hoje? Vou sim, vou estar subindo sim, já. Vale 3 Boa pontos. tarde, A gente tem pessoal. 3 Boa avaliações, tarde, pessoal, cada uma com o mesmo peso. Então, cada avaliação vale 3,3 de média, mais ou menos. Aproximadamente. Diga, Maria. Maria se despediu. Pessoal, quem assinou a lista está liberado. Obrigado pela presença. Pode falar, Ruth. Professor, só uma dúvida aqui, que no começo o senhor falou com respeito à avaliação da prova, da ordem, que tinha que seguir a ordem que foi dada. Isso. Aí tinha uma questão lá que era de juros simples. Sim. Aí tinha o capital, a taxa, o tempo e a taxa. No caso, se eu coloquei